Fala galera, João Bertoni aqui, estamos começando mais um episódio do Atitude Podcast. Obrigado por você estar acompanhando nosso canal, muito obrigado a todos os nossos patrocinadores também. E hoje nós vamos conversar com dois ícones aqui da advocacia. Vamos conversar com o Dr. Wilson Guarnieri e a doutora Mônica Lago, eles que estão concorrendo à presidência da OAB, da subseção de Nova Esperança, e também que vai fortalecer, vai prevalecer também, vai ajudar, na verdade, aqui a nossa cidade também, porque tem proposta aqui para a cidade. Se você não conhece o que é, não sabe ainda o que é a OAB, o que significa e o que ela pode ajudar na sociedade, fica ligado nesse vídeo que você vai saber de tudo e o porquê das eleições da OAB. Tô errado, doutor? Tá certíssimo, João. Obrigado pelo convite aí, de estar participando do seu podcast. É um momento muito importante na nossa campanha, poder estar chegando até a cidade de Colorado e a região, para poder estar explicando o papel da OAB na sociedade, o papel da OAB para o advogado no fortalecimento da advocacia, que é isso que nós buscamos. Isso é bom, doutora Mônica, que é daqui de Colorado. Obrigado por ter aceito o convite, está aqui compartilhando também um pedaço da história e conhecimento de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigada a você de ter aberto essa oportunidade aqui para mim, Dr. Wilson. A gente está querendo fazer uma mudança aí nessa chapa, né, na OAB. E vamos ver se a gente consegue fortalecer, valorizar a nossa advocacia. E tem bastante advogado aqui em Colorado, hoje em dia, e na região, né? Porque a nossa subseção, ela abrange 14 cidades. Então, a gente está tentando fazer com que os advogados se fortaleçam e que a gente tenha melhores condições de trabalho. Isso é importante, né? Não adianta só ter uma entidade lá e ela ficar parada por vários anos e não ter uma melhoria para quem está lá dentro trabalhando, né, doutor? Exatamente. Primeiramente, doutor, desculpa te cortar, vamos começar aí. Qual que é a sua formação, sua área de atuação? Quanto tempo você está no mercado? Isso, a minha família é de Uniflor. Eu advogo em Nova Esperança há aproximadamente 20 anos. Eu sou formado na Universidade Estadual de Maringá, sou pós-graduado, estou habilitando a minha tese em um mestrado na área de agronegócio e direito da informação, que é voltado à área da inteligência artificial aplicada ao direito, né, que é um tema super atual, porque vai causar uma revolução não apenas no mundo como um todo a inteligência artificial, mas principalmente na área do direito. É muito esperada essa revolução. E o meu escritório abrange todas as áreas, né? Nós temos vários advogados especialistas em cada área do direito. Temos também um escritório em Boa Vista, em Roraima, onde nós atendemos clientes como a Jundir, como produtores de soja, grandes empresas da área do agronegócio, criadores de gado lá da região, e temos uma atuação em conjunta com algumas ONGs na questão de demarcação de terras lá no estado de Roraima. Sou de uma família simples, humilde, sempre trabalhei, estudei, advoguei. Tudo que eu tenho é graças à advocacia, né, a essa tão linda, maravilhosa profissão, que eu sou muito grato a ela. Foi até um desses motivos que me impulsionou a estar colocando meu nome à disposição para estar defendendo a classe dos advogados, defendendo o fortalecimento dela como um todo. Muito bom. E meu trabalho é totalmente voltado à advocacia empresarial e do agronegócio, atuo muito na área trabalhista. Hoje o nosso escritório é o escritório que mais tem ações trabalhistas ali na Vara do Trabalho de Nova Esperança. Conta também com uma quantidade grande de processos na Vara do Trabalho de Maringá. E nessa jornada aí da OAB, alguns advogados me procuraram lá no meu escritório para estar colocando meu nome à disposição, né, para estar enfrentando as eleições da OAB. No início eu não aceitei, né? É até engraçada essa história, porque no início eu não aceitei. Aí eu coloquei para esses advogados que eu não tinha interesse nenhum em estar fazendo parte da política de ordem, né, que nós falamos, né, tá ali atuando junto à OAB. Aí passou uns 5 meses, né, que eles me procuraram no começo deste ano, né, que as eleições da OAB ocorrem a cada 3 anos, sempre no mês de novembro. Eles me procuraram no começo do ano
E já tô, né, falando até mais do que eu devia, eu acho, já tô atropelando outras pautas. Vamos esperar a doutora Mônica se apresentar também. Sem Aí a problema, gente aqui é vocês retoma que aqui. manda. Eu sou advogada já há aproximadamente 15 anos. Advoguei aqui em Colorado por 8 anos. Moro em Maringá hoje, tenho escritório em Maringá, porém nunca deixei de atender aqui em Colorado, tá? A gente faz um trabalho concomitantemente, Maringá, Colorado aí e outras cidades aí que surgem. Trabalho também numa empresa de Minas Gerais, de regularização fundiária. O meu ramo aí, o do doutor, tá bem diferente aí. Mas aí eu tenho Tá bem abrangente, né? tá bem abrangente. Por isso que é bom a gente juntar as forças, porque vai abranger toda a advocacia de um modo geral, né? A gente vai entender a parte da advocacia trabalhista, da criminal, da família, dessa advocacia pequena também, não é aquela advocacia mais artesanal, mais pequenininha, porque a maioria dos advogados que compõem, né, que compõem a OAB aqui da nossa região, eles são advogados, assim, não são advogados, vamos dizer assim, com um escritório tão grande, tão abrangente, entendeu? Então, a gente vai conseguir, acho que alcançar todo tipo de pessoas aí, né? De classe de advogados aí. Isso é bom demais. É bom demais para a gente Para defender os interesses também da classe, né? Exatamente, para defender os interesses da classe e a gente consegue entender realmente o que cada área está precisando, né? Porque às vezes se eu não advogo na trabalhista, eu não sei o que está precisando na área trabalhista. Então, a gente está juntando forças aí para a gente ver se a gente consegue melhorar para todas as áreas aí do direito. Doutor, qual que é a expectativa para sua, se for eleito, para sua gestão não sei se pode se dizer assim, da OAB na parte da tecnologia da informação? Eu pergunto porque eu estudei na área de tecnologia, né? Trabalhei um bom tempo com tecnologia da informação, segurança de dados, enfim. O que pode trazer de melhorias para a advocacia, a tecnologia da informação? Então, a advocacia evoluiu muito, né? E está numa constante evolução. Então, hoje nós já temos ferramentas de inteligência artificial que fazem até admissibilidade de recurso nos tribunais, né? Que muitas vezes quem vai dizer se um recurso seu é apto ou não a ser julgado no tribunal é uma inteligência artificial. Isso já é uma realidade aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, já é uma realidade nos tribunais superiores como o STJ ou STF em Brasília, e essa é a esperança do judiciário para desafogar a pauta e a quantidade de processos que nós temos hoje nos tribunais. Então, o advogado que não participar dessa evolução tecnológica que está acontecendo hoje no campo jurídico, ele vai ficar para trás. E o nosso objetivo é que nenhum advogado da subseção de Nova Esperança fique para trás desse processo. Então, o que nós queremos é um investimento, uma atenção constante nesta área, com parceria com empresas da área jurídica e de tecnologia, e trazer a nossa subseção, uma união com as outras subseções, como Maringá, Londrina, e junto com a seccional de Curitiba, para a gente poder trazer essa tecnologia para a realidade de cada advogado. Porque como nós estávamos falando, né, a doutora Mônica dizendo que existe vários tipos de escritório de advocacia e advogados, porque tem escritório que tem condições financeiras de investir, né, hoje aí em tecnologia, investir numa central de computadores, investir em matéria humana para estar fazendo pesquisa, e tem aquele advogado que trabalha sozinho com aquela internet mais barata que não carrega os arquivos. Nossa. Então a gente quer estar democratizando a tecnologia, democratizando para que todo advogado tenha acesso a isso daí. Né? Porque senão a tecnologia vai estar sendo um divisor de águas aí, causando uma exclusão para esse advogado que não estiver inserido nesse sistema. E a nossa bandeira é que todos os advogados estejam inseridos. Até mesmo para esses novos advogados que estão surgindo, estão se formando, chegando à OAB, né? Se inteirar também desse assunto da tecnologia, porque também não seja prejudicado, né?
Mas isso é uma coisa interessante, porque o jovem advogado que chega hoje na advocacia, ele já domina. Ele já vem com essa bagagem. Ele já vem com essa bagagem de dominar as tecnologias, de dominar o Instagram, dominar a internet como um todo, de dominar um chat GPT. A questão é que tem jovens advogados que não são jovens, que são pessoas que já trabalharam em algumas outras atividades, mas são advogados há pouco tempo. E tem aquele advogado que é o advogado já com mais de 50 anos, 60, que tem uma certa dificuldade de se inserir com essas tecnologias. Então a gente tem que buscar uma forma de estar democratizando o acesso a essas tecnologias para esse advogado também. Porque eu vejo que o jovem advogado ele tem mais facilidade com essas tecnologias. Doutor, mas vale ressaltar também, gente, que essa tecnologia toda não substitui o advogado, né? Ela facilita, a gente tem uma ferramenta para facilitação, né? Inclusive para desabarrotar nosso judiciário, que sempre está... Eu nunca vi o judiciário tranquilo, sempre muitos processos, entendeu? Demanda é alta demora. Então, assim, isso vai facilitar a rapidez, né, agilizar mais, agilizar, né? o trâmite, né? Mas não substitui o advogado de maneira nenhuma. Vale ressaltar isso aí mesmo, Vale ressaltar, né? Que não substitui o advogado. Como que é a história que você não queria ser candidato e... Exatamente. relutou. É bom a gente entrar nessa história aí pelo seguinte, né? Eu tenho meu escritório lá, consolidado na cidade de Nova Esperança, com equipe de advogados maravilhosos, uma infraestrutura boa. É o maior escritório hoje lá da cidade, em tecnologia investida, infraestrutura e equipe. Tem um escritório lá em Roraima também, né? Como eu disse no começo, eu estou fazendo mestrado, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Tenho minha esposa... Pouca coisa para fazer. Tenho alguns outros investimentos, atuo na área política também. Meu sobrinho acabou de ser eleito prefeito ali do município de Uniflor e eu estou participando do governo de transição dele. Aí, no meio de tudo isso, surgiu um grupo de advogados no início do ano lá no meu escritório, né, querendo que eu colocasse meu nome como presidente da OAB na eleição agora da subseção. No primeiro momento, eu rejeitei completamente a proposta deles. Aí, em maio, eu encontrei com meu amigo lá no Supremo Tribunal Federal, o Flávio Pansieri, que é o candidato da seccional lá de Curitiba, né? E a nossa candidatura nasceu dentro da sala do Supremo Tribunal Federal, da sala de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Que daí o Flávio Pansieri, que ele já era conselheiro federal da OAB, ele falou para mim que ele ia sair numa chapa de oposição. E ele estava buscando parceiros para estar fazendo esse link nas subseções. E como eu já conheço o Flávio há muito tempo, que ele é professor pós-doutor pela USP, é professor da PUC de Curitiba, tem várias obras publicadas, ele é o presidente da Associação Brasileira de Direito Constitucional, é uma pessoa respeitada no mundo jurídico nacional e internacional. Aí eu me propus a estar fazendo parte desse movimento, né, que é o movimento pela ordem, que busca trazer de volta a OAB para o advogado e o fortalecimento da advocacia, que, por consequência, é o fortalecimento do advogado e da sociedade. Aí, depois dessa conversa que eu tive com ele lá no Supremo Tribunal Federal, em maio, que estava até presente um dos maiores advogados criminais do Brasil na atualidade, que é o Pier Paolo Cartus, que é professor doutor pela USP, né? Ele participou dessa conversa junto comigo e com o Flávio, que nós estávamos lá sustentando oralmente uma ação penal em comum, que eu voltei com essa ideia. Daí eu chamei novamente esse grupo de advogados no meu escritório lá em Nova Esperança e falei que eu aceitaria, com o apoio deles, montar um grupo ali para poder estar concorrendo às eleições, e não necessariamente precisaria ser o meu nome o presidente, que eu estaria apoiando. Só que nenhum mostrou interesse em ser o presidente, eu tive que abraçar essa presidência aí e buscar esse movimento de mudança. A minha esposa até hoje é contra,
né? Porque ela não queria que eu me envolvesse com política de ordem, nem com política partidária, que ela acha que eu já tenho muita coisa para fazer, como cuidar da família, do escritório em Roraima, cliente, né? Que a gente advoga para Jundir, advoga para grandes empresas. Eu advogo para a maior empresa que tem a maior quantidade de funcionários lá de Nova Esperança, que tem mais funcionários até do que a prefeitura, que é difícil uma cidade, Caramba! né, aqui na nossa região, que tem uma empresa que tenha mais funcionários do que a prefeitura. Então, por falta de tempo, até hoje ela é contra, né? A minha oposição tá dentro de casa ali já desde o início, mas agora ela abraçou a campanha, né? Ela sempre, ela nunca me deixou na mão. Agora ela abraçou a campanha e a gente formou um grupo. O interessante é que para formar um grupo para participar de uma eleição de OAB é muito complicado. A eleição, por si, ela já começa na formação do grupo. Porque você tem que formar um grupo com 26 advogados. Desses 26, a diretoria, 5 tem que ter mais de 5 anos de advocacia e os outros 21, mais de 3. Nossa! E eu sou muito linkado com a jovem advocacia. Porque eu represento um pouco dessa jovem advocacia. Eu tô com um pezinho ali na velha advocacia, por ter 20 anos de advocacia aproximadamente, e um pezinho na jovem advocacia, porque eu tenho uma filha adolescente de 16, a minha esposa, a primeira profissão dela é serviço social, ela se formou em Direito agora em 2018, então eu tive muito contato com jovens advogados da turma dela, e o que acontece? Para formar essa chapa, exige uma série de documentos, de formalidades. Então, a eleição, para quem está ali no poder, para quem já está ali na ordem, é mais fácil, porque já tem um grupo formado. Aí, a gente formar um grupo do zero, como nós formamos, com essa quantidade de pessoas, foi um pouco trabalhoso no começo, porque o que aconteceu? Nós tínhamos uma grande adesão de jovens advogados com menos de 3 anos de OAB que não poderiam integrar a chapa, e nós tivemos uma grande adesão de advogadas mulheres, porque hoje as mulheres elas são maioria na nossa subseção. E a própria lei o Estatuto Eleitoral da OAB, né, que ele tem uma quantidade ali que ele exige de 50% de homens e 50% de mulheres, né, que esse 50% é uma forma de obrigar a participação feminina, acabou sendo exclusivo no nosso caso aqui, né? Acabou sendo fato gerador de exclusão, porque chegou um momento que na nossa chapa nós tínhamos uma predominância feminina. E nós tivemos que tirar alguns nomes de mulheres que integravam a chapa, né? Quando eu falo tirar, é para poder fazer esse ajuste, que elas continuam com a gente e terão cargos nas comissões depois, caso a nossa chapa se consagre vencedora nessas eleições. E tivemos que fazer o 50% masculino e o 50% feminino. E tem uma novidade nessas eleições, né, que 30% tem que ser pessoas que auto-se-declaram pardas ou negras. O que também, quiçá, é uma grande dificuldade de se conseguir, porque eu duvido que no estado do Paraná tenham mais de 30% de advogados que auto-se-declaram negros ou pardos. Infelizmente, né, que a nossa sociedade ainda está evoluindo para isso, mas hoje não é a nossa realidade, mesmo aqui por ser um dos estados do Sul, né? E a guerra, a eleição, o trabalho já começa na composição da chapa, que é um fator de dificuldade. Por isso que eu vejo que não tem uma oposição, porque os próprios requisitos para montar a chapa já geram tanta dificuldade que os advogados hoje não têm tempo de ir atrás, de estar trabalhando com isso daí, então já é uma excludente ali na própria composição da chapa para estar concorrendo. Você não acha, doutora Mônica? Bastante. A gente conseguiu todo mundo aí, mas foi difícil conseguir justamente por conta dessa divisão aí, homem e mulher. A gente aqui é a maioria. Aqui em Colorado nós temos muito mais advogadas mulheres do que homem. Eu acredito que lá em Nova Esperança também. A gente vai nos fóruns aí, por aí. A gente foi... Nós nos encontramos essa semana ainda lá em Maringá, né, doutor? Numa audiência. E é lotado de mulher mesmo, sabe? É advogada mulher mesmo.
Então, fica complicado para a gente conseguir montar essa chapa aí com essa distribuição que a OAB exige, né? Uhum. Mas, graças a Deus, a adesão nossa foi muito grande. A gente tava até com gente na fila aí de espera para compor essa chapa aí e deu tudo certo. Porque, desculpa, Sem porque problema. pela assim, o que deveria ser uma legislação para incluir a mulher no processo eleitoral da Ordem dos Advogados aqui da subseção, acabou excluindo algumas mulheres. Uhum. E aí que eu acho uma aberração, né? Porque o meu sonho era montar uma chapa só de mulheres. Entendeu? O meu sonho é que uma mulher fosse candidata a presidente da OAB, porque uma mulher nunca foi presidente da OAB da subseção de Nova Esperança. Caramba! Aqui nós estamos há 15 anos aí com o mesmo pessoal, né? O mesmo grupo com grupo. Poucas alterações. São poucas alterações. A gente sabe que é todo mundo parte de um grupo só. E a gente quer a advocacia, a gente quer uma chapa que faça a inclusão, inclusive, de tudo, não é só mulheres, né? Uhum. É porque, assim, eu acho que a OAB não deveria, talvez, limitar esse tanto de homem e de mulher, porque eu acho que a gente está lutando pela advocacia, independente do sexo, independente de tudo, a gente vai lutar pela advocacia. Claro que tem cada sexo tem as suas peculiaridades, como a mulher advogada mesmo. A gente tem filhos, tem isso, né? Eu não tenho, mas eu sei a dificuldade que é das minhas amigas, por exemplo, de ter que deixar... Tem amiga minha que deixava filho comigo para poder fazer uma audiência com 20 dias de parto, de pós-parto. Caramba. Tá no puerpério ainda, entendeu? Então fica muito complicada. Minhas amigas deixavam filhos lá, posso deixar um pouquinho aí, ou senão vamos fazer audiência comigo aí, para você ficar só olhando, só porque é criança... no meio de uma audiência, acaba atrapalhando. Por mais que seja tele, por mais, né, telepresencial, tudo mais, acaba realmente acaba atrapalhando. Não tem como. Uma criança de colo, aí não tem entendimento de nada, não tem como a gente coordenar. Não tem. Isso daí. Isso, doutor, para se montar essa chapa de acordo com o que a OAB exigiu, como a doutora falou, você acha que isso está sendo um preconceito ou está tentando livrar esse preconceito? Porque acredito que dentro da advocacia deve ter algum preconceito ainda com negros, pardos, com mulheres, devido, vamos dizer, àquela galera antiga, né? Que sempre, não, é o homem que tem que fazer, o advogado, né? Advogado tem que ser o homem. Você acha que existe esse preconceito ou não? Eu não diria preconceito. Porque eu diria que o sistema eleitoral da OAB hoje ele é montado para ter uma perpetuação no poder daqueles que já estão lá. Eu não sei se isso é por status, por querer um holofote que talvez não tenha conseguido na advocacia. Eu não sei qual que é o objetivo, mas o sistema ele é montado em si por quem está lá, né? Então essas pessoas que estão lá, elas tentam de alguma forma se manterem lá. E para elas, tendo essa estrutura na mão, é mais fácil. E eu penso assim, que ao invés dessa exigência de ser 50% homens e 50% mulheres, poderia ter um número mínimo de mulheres, de 50%. Mas poderia a chapa ter mais mulheres do que os 50%. Uhum. Para aumentar essa representatividade feminina, porque hoje a maioria das mulheres que advogam na subseção, né, a maioria dos advogados da subseção são mulheres. Então, assim, essa semana mesmo, igual a doutora Mônica comentou, nós nos encontramos lá em Maringá, na Vara do Trabalho, tinha uma advogada que é da cidade de Itaguajé, né, a doutora Rita, que faz parte da nossa chapa como conselheira titular, que ela estava com a bebezinha no colo, fazendo audiência. E, assim... o auxílio maternidade da OAB hoje para essas mulheres advogadas é de 30 dias. É até uma aberração, né, por uma instituição tão forte como a Ordem dos Advogados do Brasil e uma instituição que tem uma história na democracia brasileira, que foi um dos pilares da democracia brasileira, é uma instituição que consegue colocar advogado dentro do Supremo Tribunal Federal. 1/5 dos advogados que estão nos tribunais, eles vêm da advocacia.
uma instituição que não consegue dar os 6 meses, que é o que a lei garante, para advogada poder ter o auxílio maternidade, para advogada poder ter seus prazos suspensos, para poder depois desenvolver a sua atividade. Meu Deus, isso é complicado pra mulherada, hein, cara? Na verdade, assim, eu acho que o pré-requisito para compor uma chapa tem que ser advogado, independente do sexo, né? Eu acho assim, é lógico que a gente não vai, não, todo mundo sendo advogado não deveria ter tantas proibições assim. Pré-requisito é ser advogado, porque ali tá todo mundo querendo trabalhar pela classe, Sim, né? sim, exatamente. Então, é complicado essa divisão aí. E outra, como que você vai colocar numa chapa, às vezes, que nem o doutor falou, são 26 pessoas pra gente conseguir, nós estamos com 411 advogados na nossa subseção, 411. entendeu? Sendo que nem todos podem compor a chapa, porque tem vários requisitos para você conseguir compor essa chapa. E a gente não pode obrigar alguém ou falar assim, não, vamos colocar aí, aí você coloca um que não tá com vontade. Aí complica complica o nosso trabalho. Exato, complica a candidatura toda. Exatamente. Graças a Deus nós tivemos uma adesão boa, né? Uhum. E nós temos, né, a metade, tudo certinho, do jeito que a lei impõe, porém, foi com dificuldade de encontrar homens, né, que se predispunham a fazer. De encontrar homens advogados. Homens advogados que se predispunham a se candidatar a alguma coisa, né, a compor a chapa. Caraca, de 411. E mulher, na verdade, eu acho que na política mesmo, a mulher é mais ativa, né, talvez. Eu acredito que tá ficando, né, mais ativo. A mulher consegue fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Faz. Então, assim, tem que dar chance para quem quer. Exatamente. Entendeu? Quem quer participar, quem quer melhorar, quem quer, né, tem que dar chance para quem quer participar, não para fazer várias exigências que talvez tem gente aí, dependendo da cidade, você não consegue compor uma chapa. Dependendo aí de subseção. Complica muito. E todo advogado pode votar? Como funciona o sistema de votação? Aí tem outra excludente, né? Que eu também acho um absurdo e é uma forma de manutenção e arrastar o poder para quem já está lá nele lá. Eu falo poder, mas é que a OAB ela tem um poder tão grande que se quem está lá hoje ocupando esse cargo soubesse disso e usasse esse poder em prol da classe, a nossa classe de advogados não seria tão desvalorizada e escrachada como é hoje. Que só vota o advogado que está em dia com a anuidade da OAB. E, infelizmente, nós tivemos casos na nossa chapa de advogados que não entraram na chapa inicialmente porque estavam inadimplentes, né? E tivemos caso de advogados que tiveram que ser substituídos da nossa chapa em razão de estar inadimplente com a sua anuidade junto à OAB. A anuidade é cara, né? É mais de R$1.000 nós pagamos por ano para a OAB para poder estar em dia com a nossa obrigação junto à nossa classe. Desses R$1.000, vou arredondar R$1.000, que eu não lembro exatamente quanto que é, que como eu sempre pago no começo do ano, eu pago com desconto, né? Que é um desconto ínfimo também, que não estimula nem um pouco. Esse ano foi R$60. Os advogados a pagarem com desconto. Caramba, Ou você paga com R$60 a menos, ou divide aí em 11 vezes, 10 vezes e diminui 60. Meu Deus. E eu já pago de uma vez para me livrar e não ter que ficar pagando todo mês. Só pra não ficar lembrando, né? Só que eu tenho 20 anos de advocacia e eu já tenho uma certa clientela. E tem aquele advogado que está começando agora e tem aquele advogado que não está tão bem porque a advocacia oscila muito. Tem bons e maus momentos, né? Porque o profissional liberal é assim, né? Até você formar uma carteira, o que demora aí de 5 a 10 anos. Se você trabalhar... Caramba! Se você trabalhar diuturnamente, se você trabalhar todos os dias... E o que acontece? Muitos advogados ficaram de fora das chapas e muitos advogados vão ficar de fora da escolha agora porque teria que ter quitado até ontem, no dia 23. Era isso que eu ia perguntar, qual era o prazo para regularização? É um mês antes das eleições, né? O prazo é um mês antes das eleições. Teria que ter quitado até o dia 23 agora de outubro para poder votar e ser votado. Nossa... Isso dificulta também, hein? Dificulta. Na verdade, assim, é uma democracia que
não é uma democracia, né? Pelo que eu tô vendo. Não é uma democracia. Não tá tendo muita democracia, não. Não tá. Tá só no papel, né? Exatamente. Caramba. Afunila, cada vez vai afunilando mais. Porque, 411 advogados, eu acho que a gente fez aquele levantamento de quantos poderiam votar, se eu não me engano, é 200 e pouco. Aí você coloca, são 2 chapas com 26 pessoas cada lado. Desses 200 e pouco, sobra quantos para votar? Tudo bem que esses 26 vão votar também. Mas, assim, que compõe a chapa já são, coloca aí, né, 52 pessoas. Nossa. Aí, desses 200 e pouquinho aí, advogado que pode votar, que estão com a OAB em dia aí, que vai poder exercer essa democracia aí, não sobra muita coisa para votar. Caramba. E aí ele escolhe pelos outros, que também faz parte da classe, que está trabalhando, que está nativa, porque não impede a OAB não impede a advocacia por estar inadimplente. Isso daí é uma dívida com a OAB vai se entender como um advogado em questão da dívida. Então, assim, eles estão na ativa. Entendeu? Eles estão procurando alguma melhoria também, de alguma forma. E são excluídos. Caramba. Que democracia que é essa, né? Eu não consigo... A gente não consegue entender. Cara, eu, por ser leigo no assunto, não sabia dessas dificuldades que vocês têm durante as eleições, né, pela ordem. Caramba, é bem trabalhoso, hein, doutor? Trabalhoso. Tem que correr bastante, hein? E o interessante é o seguinte, assim, essa corrida para montar essa chapa, eu já visualizei isso daí, que eu já me sagrei o maior vencedor nessas eleições, independente do resultado que ocorrerão no dia do pleito. Pelo seguinte, nessa caminhada eu conheci pessoas extraordinárias, advogados super qualificados, seres humanos excelentes, pessoas maravilhosas que estavam escondidas, uma em Itaguajé, uma em Paranapoema, Inajá, Santa Fé não, Lobato, Floraí, Presidente Castelo Branco, São Jorge do Ivaí e principalmente aqui em Colorado, que são os advogados que compõem a nossa chapa. E são pessoas que sempre tiveram vontade de participar ali do processo de eleições da OAB e nunca tiveram a oportunidade de participar, porque sempre tá as mesmas pessoas ali e elas não se revezam, sabe? Até ali não tem um processo democrático. Não tem uma porta aberta. São pessoas qualificadas, pessoas capazes e que nunca tiveram voz e vez dentro da OAB para poder participar de uma comissão, para poder participar de uma chapa, porque sempre ficam ali as mesmas pessoas nesse processo eleitoral, que eu não sei que benefício deve ter, que eu acho que até ser o porteiro não, o síndico lá do prédio que eu moro, tem mais vantagem, porque o síndico ganha lá uma remuneração de um salário mínimo e meio para ser síndico do prédio que eu atuo e ninguém quer, entendeu? Ninguém quer. Daí eu não sei se essas pessoas tentam reverter o fato de estar ali na OAB puxando algum holofote, monetizar isso daí para pegar serviço ou simplesmente para se aparecer, e quem perde é toda a classe. Por isso que a nossa luta é pela ordem, entendeu? Por isso que a nossa chapa é pela ordem. Porque nesse processo aí de montar essa chapa que é tão difícil, eu conheci advogados extraordinários e capazes que hoje estão tendo a oportunidade, a voz e a vez de participar de uma eleição da OAB. Pessoas que nunca foram chamadas para estar participando porque elas nem sabiam ou nem tinham interesse de participar de uma eleição de OAB. E hoje estão engajadas buscando esse processo de mudança e renovação. Porque chegou a hora da mudança e da renovação. Porque numa eleição da OAB, da nossa subseção de Nova Esperança, nunca teve pessoas tão qualificadas e preparadas do outro lado, oferecendo e colocando seu nome como oposição. Entendi. Exatamente. E não só também de participar. Por exemplo, assim, mesmo que a pessoa queira participar, nunca foi convidado, mas assim, nós temos comissão dentro da OAB, né? Comissão das mulheres, comissão dos jovens, não tem convite nem para a gente ir numa reunião dessa.
entendeu? Os próprios eventos da OAB são meio... Não é atuante. São restritos, é uma... Ah, tá. Entendeu? A gente quer fazer uma OAB para todos os advogados, inclusive para a oposição também, se nós viermos a lograr êxito nessa eleição, inclusive para a oposição. A gente vai estar aberto para todos os advogados. Porque, na verdade, é a OAB. Né? Exatamente, nós estamos defendendo a classe de advogados, independente para quem votou, para quem, pro que, entendeu? É a classe da advocacia. A gente não pode fazer com que a OAB vire uma coisa restrita entre os advogados que são amigos do amigo, porque aí consegue participar de uma comissão, consegue mesmo para ser membro de uma comissão, entendeu? Não precisa participar ativamente, mas assim, não é convidado nem para ser membro de uma comissão. Então, assim, tem que abrir a OAB, tem que chamar esse pessoal novo, tem que mostrar que a OAB tem força, tá? A OAB tem força, a advocacia é muito bonita, tá? Ela é muito bonita, a gente luta por justiça, então, assim, é muito, vamos dizer que tem que ter inclusão de todo mundo, dos novos, por que não pode um advogado novo, com 3 anos aí de carreira, integrar uma chapa? Com menos de 3 anos, né? Porque 3 anos a gente pode colocar como conselheiro. Às vezes às vezes não. Eu sempre digo, não é tempo, é conhecimento, né, cara? Não adianta você ter, às vezes, pode acontecer de ter um advogado de, sei lá, 20 anos, mas ele não entender de tudo, ele tá lá, um exemplo. Que nem minha esposa sempre fala, tá ali parado que nem uma planta, tá lá, se procurar, eu vou lá, eu faço alguma coisa. Então, às vezes, não é o tempo de profissão, e sim o conhecimento, a propriedade no que faz, né, doutor? Exatamente, porque assim, se a OAB fizesse o papel dela, o papel primordial dela, né, que ela tem condições para isso, hoje não precisaria estar tendo uma eleição da OAB, não precisaria estar tendo uma comissão de jovem advogado, não precisaria uma comissão de prerrogativa para defender a prerrogativa, porque o advogado seria forte e valorizado se a OAB fizesse o papel dela. Só que nesse mar de omissão, né, que nós estamos vindo aí de um grupo que já está há mais de 30 anos gerindo a subseção de Nova Esperança, e esse grupo teve um presidente que foi presidente 3 vezes consecutivas, e o atual presidente está vindo de 2 gestões, né? E eu, em 15 anos, vi 2 presidentes. Então, em 15 anos de advocacia, que é desde essa época aí. Exatamente, eu em 20 vi 2 pessoas na presidência da OAB. E eu poderia ter visto 5, entendeu? Que eu acredito nisso. Que eu formei esse grupo com o objetivo de ser um grupo plural de pessoas talentosas, qualificadas e preparadas. Tanto que o meu objetivo maior é formar o grupo, não é ser o presidente da OAB, porque não vai alterar em nada na minha advocacia, no meu profissionalismo, no meu atendimento, na dinâmica do meu escritório, que já funciona muito bem sem nunca antes eu ter participado da OAB, ter participado de nada, entendeu? Mas eu quero formar um grupo para que daqui 3 anos uma mulher seja a presidente da OAB. E aí sim eu estarei plenamente realizado. Para que depois dessa mulher, outra pessoa, que um negro seja o presidente da OAB, que nunca teve um presidente negro. Caramba. Então, esse é o meu objetivo. Não teve negro e nem mulher. Negro e nem mulher. Caramba. Esse é o objetivo. E eu acredito que nem na vice-presidência, né, doutor? Nem na vice-presidência. Compondo a chapa, sim, né? A diretoria da chapa, que são 5 pessoas, já teve mulher. Mas eu acho que... Mas na eu acho que na vice-presidência já teve mulher. Na vice teve? Na vice-presidência, sim. Mas de presidente, não. Qual que é a sua proposta para os advogados aqui de Colorado, doutor? O que pode melhorar para os advogados de Colorado? Vamos falar da minha cidade aqui um pouco. Isso. Colorado hoje é uma cidade que tem um protagonismo na advocacia, né? Já tem um histórico aqui de advogados que atuam na área previdenciária, porque aqui tem o INSS há mais tempo do que a cidade de Nova Esperança,
né? Infelizmente, os advogados que atuam na área trabalhista, eles precisam ir para Nova Esperança, porque a vara do trabalho fica lá. Quando as audiências eram por videoconferência, eram a mão na roda para esses advogados, mas por orientação dos tribunais, né, está voltando as audiências a serem todas presenciais. Então, a minha ideia é lutar junto ao tribunal e junto à OAB da seccional, para que aqui na cidade de Colorado tenha um posto avançado da vara do trabalho com audiência com o juiz do trabalho uma vez por semana aqui, para que os advogados de Colorado não tenham que se deslocar até Nova Esperança. Porque o asfalto, além de ser ruim e perigoso, o tempo que a pessoa perde, porque ela perde metade de um dia se for lá fazer uma audiência, né? Até ir, voltar, chegar lá, às vezes atrasa e tudo mais. Outra coisa também que eu vislumbro e que eu vou trabalhar para isso é que Colorado tenha uma subseção própria, que eu acho que já chegou a hora da cidade aqui de Colorado, junto com outros municípios mais próximos aqui, ter uma subseção própria, com um presidente próprio aqui, para atender os problemas pontuais aqui dos advogados daqui. Porque é difícil para um advogado de Colorado, às vezes, acessar alguém da subseção lá de Nova Esperança, para essa pessoa chegar aqui para dar um socorro, acompanhar, às vezes, um advogado está sendo preso em flagrante e referente a alguma investigação, porque a lei exige que um representante da OAB acompanhe esse tipo de situação. Um advogado que tem uma prerrogativa violada e precisa urgente, né, de alguém da OAB ali para estar acompanhando uma audiência, um ato, até você acessar alguém de Nova Esperança, isso vai tempo. Isso leva... E talvez o tempo é essencial. Então, acho que chegou a hora da gente lutar para a cidade de Colorado ter uma subseção própria da OAB para atender os grandes profissionais da advocacia aqui de Colorado e da região. E quais são os requisitos para uma cidade ter uma unidade, ter uma subseção? Então, o primeiro requisito é a quantidade de advogados, que aqui já tem esse requisito, junto com alguns municípios, que hoje a subseção tem 14 municípios, pode muito bem Nova Esperança ficar com Nova Esperança, sede de uma subseção e mais alguns municípios ali que compõem a subseção, e Colorado, sede de outra subseção com alguns outros municípios. Chegou a hora disso daí. E falta requisito político e vontade, né? Já ia perguntar, o que falta para que isso aconteça, né? Que falta um pouco de vontade de quem está ali já há 30 anos de tentar buscar essa melhoria para a advocacia. Porque eu acho que você, no caso, dividindo, você está fortalecendo. Que daí nós estamos falando de, ao invés da subseção ter um presidente da OAB, nós teremos duas subseções com dois presidentes, com dois vice-presidentes, com duas diretorias, com duas comissões. Então, a gente está falando aí de um fortalecimento, né, da advocacia como um todo. Chegou a hora, e eu acho que nós, os jovens advogados, né, que estamos aí já advogando, eu há 20 anos, a doutora Mônica Sata, minha vice, advoga há 15, e trazer os outros advogados que estão aí há 5, 10 anos advogando, e os que estão entrando agora, né, trazer eles para a OAB, e mostrar o poder e o potencial que a OAB tem para poder estar atuando nessas frentes. Muitos advogados novos nem sabem de eleição, de nada, né? Não sabe que a OAB tem eleição, que a OAB tem um presidente, que tem alguma coisa uma diretoria que luta, né, pelos direitos nossos mesmo, da nossa classe. Muitos advogados novos nem sabem. Às vezes só tem lá, só tem o conhecimento de pagar a anuidade lá, Só como pagar. se fosse né? Como se fosse não, né? Paga licença lá para você trabalhar um ano ali e não tem conhecimento disso aí, né? Exatamente. Isso aí é muito interessante levar ao conhecimento desses novos advogados também, que às vezes não têm esse conhecimento. Qual que é o requisito para ser candidato ou presidente, vice-presidente da OAB? O requisito é o seguinte: tem que ter mais de 5 anos de inscrição na ordem, tem que estar com a anuidade em dia, né? Tem que ser um advogado que nesses 5 anos tenha atuado realmente na advocacia. Pode ser advocacia municipal, estadual, né? Pode ser um advogado de prefeitura, pode sim. E esses são os requisitos para ser o presidente, o vice, para
para estar ali compondo a comissão. Para ser candidato ali, Para né? ser candidato ali. Uhum. E querer, né? Porque a pessoa que faz parte da comissão ali, da diretoria da OAB e de todas as outras, os outros conselhos, como conselheiro titular ou conselheiro suplente, não ganha nada em troca. Por isso que eu falei que é mais vantajoso ser síndico do prédio onde eu moro do que ser presidente da OAB, porque não ganha nada em troca. Só que chegou a hora da mudança, porque essa é até um dos motivos que eu me propus a ser candidato e montar um grupo, né, que eu já me sagrei o grande vencedor dessas eleições, que eu me linkei e conheci pessoas espetaculares e qualificadas que estavam escondidas ali, nunca tiveram espaço dentro da OAB para poder estar participando de alguma coisa. E essas pessoas hoje se levantaram e estão buscando seu espaço conosco. É assim, que a chapa, né, que eu prometi para minha esposa, para vários amigos, que eu não ia criticar ninguém, que eu ia só apresentar propostas, porque só que a minha advocacia é uma advocacia muito combativa. A minha advocacia é uma advocacia enérgica, é uma advocacia jovem, mas é uma advocacia que, ao mesmo tempo que ela é combativa, ela é uma advocacia fundamentada, que respeita as leis, os preceitos legais e éticos. Porque eu acho também que uma pessoa, quando ela vai contratar um advogado, ela quer um advogado combativo, ela quer um advogado que lute pelo direito dela. E quando você vai ter um representante dentro da OAB, um presidente de OAB, alguém integrando a comissão ali, a diretoria da OAB, você quer uma pessoa que lute pela classe, uma pessoa que represente a classe, para você se sentir representado. Porque não adianta nada você votar ali numa pessoa, com o perdão da palavra, que não tem expressão nenhuma na advocacia que as pessoas olham para ela e falam, mas ali está um advogado, um vendedor de pamonha, um vendedor de paçoca, alguma coisa. Não, tem que ser uma classe bem representada. E chegou num ponto que um grupo estava se perpetuando ali no poder de tal forma que hoje estão colocando qualquer um para ser o presidente da OAB desse grupo, entendeu? Então, igual, o candidato da parte adversa, ele tem menos tempo de advocacia do que eu, só que ele é uma pessoa de mais idade, tem menos tempo do que a doutora Mônica. O vice-candidato da outra chapa é um militar aposentado, entendeu? É uma pessoa que diz aí aos quatro cantos que não precisa da advocacia para viver, porque ele recebe a aposentadoria dele de policial militar. Eu acho que a advocacia, a OAB, como uma instituição que lutou pela democracia, que luta pela manutenção do Estado Democrático de Direito, não pode ter uma pessoa dessa ali como vice-presidente ou presidente representando a classe, porque uma pessoa assim não me representa, entendeu? Uma pessoa que fala, eu não preciso da advocacia para viver, porque eu sou um militar aposentado, então eu advogo por esporte, eu advogo. Não, a advocacia precisa de pessoas que vivem da advocacia, porque eu sou advogado e só advogado. Eu não sou outra coisa além de advogado. A doutora Mônica não é outra coisa além de advogada. Eu vivo da advocacia e tudo que eu construí foi graças à advocacia. Foi graças a essa profissão maravilhosa que é ser advogado. Que eu duvido que tenha uma profissão que a pessoa tenha tanta liberdade para trabalhar como advogado. Só que não adianta nada a gente ter toda essa liberdade, conhecer todos os instrumentos legais e quando chega num fórum, quando chega numa repartição pública, ser desrespeitado, ter nossas prerrogativas violadas. Então a gente vai precisar de um presidente, de um representante que tenha força, que tenha energia para poder lutar pela classe. Então esse foi um dos motivos que me fizeram levantar e ser candidato. Porque eu olhei e eu vi que eu não ia estar sendo representado como advogado. Só que eu consigo superar isso daí, porque aonde eu vou, eu consigo me fazer me respeitar. Eu sou um advogado respeitado, devido ao meu conhecimento, que eu me formei numa das maiores instituições de direito aqui do Brasil, que é a Universidade Estadual de Maringá. Eu sou uma pessoa que eu invisto no meu aprimoramento constante. Só que para ter tudo isso, precisa de investimento, precisa de um aporte financeiro para ter esse respeito. Né? Eu, graças a Deus, a advocacia me deu mais até do que eu merecia, me deu até mais do que eu preciso para viver, graças a Deus. Né? Eu consigo criar e sustentar minha família com dignidade, meus filhos, dar para ele tudo aquilo que eu preciso. Eu sou muito grato à advocacia. E por isso que chegou a hora de eu fazer alguma coisa pela ordem.
E eu não poderia deixar a outra classe, né, a classe dos advogados que não tem as condições que eu tenho, ficar tão mal representada. Por isso que eu me levantei, que a doutora Mônica se levantou, e a gente busca essa renovação, essa mudança. E chegou a hora, porque hoje, essa é a primeira eleição que os advogados terão uma opção concreta de oposição para estar lá na OAB, lutando pelos direitos deles, e pessoas que estão motivadas a fazer alguma coisa. Uma vez eu conversei com o ex-presidente da OAB, né? Não é o atual, né? Porque ele está se vitimizando, dizendo que eu estou atacando ele. Eu não ataquei ninguém, eu ataco as ideias, eu ataco as propostas. Eu não preciso atacar ninguém nessa eleição de OAB, porque eles mesmos, com tão pouco que eles fizeram, não tem o que ser atacado. Além da inércia, entendeu? Não tem o que ser atacado. Então eu não vou atacar ninguém. A minha esposa pode ficar tranquila, meus colegas podem ficar tranquilos aí que eu não vou precisar atacar ninguém, porque não tem o legado a ser atacado. Mas a questão é o seguinte, um ex-presidente da OAB, que não é o atual presidente, né, que vai ser ex logo logo, disse assim para mim uma vez que eles estão há tanto tempo lá na OAB porque eles nunca tiveram oposição que come com garfo e faca. E dessa vez eles têm uma oposição que come com garfo e faca e que toma banho. E que tem aula de etiqueta, inclusive. E que tem aula de etiqueta. E que não caiu do caminhão de mudança. É uma oposição qualificada, preparada, de pessoas da subseção inteira. Não é só aquele mesmo grupo ali de Nova Esperança que até hoje eu não entendi qual que é o propósito deles. Porque o propósito deles não é pela ordem, entendeu? E nós estamos pela ordem, pela advocacia. No dia 22 de novembro, a gente vai se encontrar nas urnas pela ordem. Não é pelo presidente A, pelo presidente B, pelo grupo A, pelo grupo B. É pela ordem. E eu espero que a ordem saia a grande vencedora. E que os advogados se levantem e acordem, né, para esse grupo que agora se apresenta como oposição e enxerguem essa oportunidade que eles estão tendo. E vale ressaltar também que a gente fala assim, ó, eu tô com 15 anos de advocacia, o doutor 20 ali, nós somos quase tem o mesmo tempo de formado, mas a gente percorreu também um caminho, que é o mesmo caminho que todo mundo agora está percorrendo para chegar aonde a gente conseguiu chegar até agora, né? Então, a gente conhece todas essas pedras aí, todos esses buracos aí desse longo caminho que é chegar a viver da advocacia realmente, né? A gente tem as nossas conquistas aí, e falo conquistas materiais mesmo, Sim. Né? Então, assim, nós percorremos todo esse caminho aí, com certeza. Eu recomecei a minha advocacia ali perto de 2018, que nem a gente conversou, né? Que o advogado ele não pode parar de trabalhar. Se ele negar trabalho 2 meses, você tem que recomeçar e passar por todo esse caminho novamente. Caramba! É sempre assim, você não pode dar um tempo na advocacia. A advocacia, ela é dinâmica e se você não tá no trabalho árduo aí de todos os dias, você não vai ter, não vai conseguir nada mesmo. Por isso, então, tá vindo com uma proposta bem consistente aí, né, doutor, para realmente mudar essa realidade da classe que, pelo que o senhor fala, pelo que a doutora Mônica fala, tá um tanto quanto esquecida aí, né? Olha, eu não diria nem que a palavra é esquecida, eu diria que a palavra é enfraquecida. Porque uma advocacia enfraquecida, ela não é respeitada. E é por isso que hoje nós vemos aí, diuturnamente, tantos advogados sendo desrespeitados em suas prerrogativas. Porque o advogado em si, né, devido a essa falta de representatividade da própria OAB, ocorreu um enfraquecimento tão grande da classe que nas repartições públicas, numa delegacia, num fórum, o advogado ele tem a prerrogativa dele violada a todo instante, a toda hora. E quando isso acontece com o advogado, não é o advogado que está sendo atacado, que está sendo vilipendiado, que está sendo humilhado. É o cliente.
Porque o advogado tá ali, ele não tá defendendo a causa dele. Ele tá defendendo a causa do cliente dele. Tá representando o cliente. Ele tá representando o cliente. Então, quem tá sendo desrespeitado quando um advogado é desrespeitado, quando um juiz caga na boca de um advogado, um promotor, um delegado, não é o advogado que tá sendo desrespeitado, é o cliente do advogado. Então, chegou a hora desse despertar para a gente ter uma OAB forte que dê o suporte para o advogado poder trabalhar com respeito às suas prerrogativas. Porque se a OAB fizesse o papel dela, os advogados hoje não seriam tão desrespeitados e humilhados no exercício profissional como são. Na verdade, não precisaria ter, né, tantas prerrogativas como a gente tem. Porque eu falo assim que enquanto mais lei o país, enquanto mais lei uma instituição tem, que nem nós temos o estatuto, temos várias coisas que a gente segue, né? O estatuto de ética tem as nossas prerrogativas. Enquanto mais volume, é por quê? Porque alguém violou isso aí antes. Então teve que fazer uma lei para a gente conseguir tampar a falta, essa. Se tem a lei é porque foi, de alguma maneira, aquilo ali foi violado, né? Então, eu acredito que tem que ter gente aí com vontade aí e tem que colocar essas prerrogativas aí para cima para a gente renascer aí. Essa advocacia tem que renascer. Essa advocacia tem que ser mais valorizada, como sempre foi. A advocacia sempre foi uma profissão de respeito. Sim. E hoje a gente não tá vendo isso. Não é só desrespeito, eles estão desacreditados com a profissão. Desacreditado, exatamente. Porque se o advogado fosse respeitado no dia a dia, a categoria não estaria tão desacreditada. Eu até me fico emocionado quando eu falo da advocacia, do tanto que eu sou grato, né? Essa profissão maravilhosa e da violação das prerrogativas, que eu conheço vários casos de colegas que estão me procurando agora, que a gente se colocou em campanha e contando cada caso absurdo de violação de prerrogativas, que é inacreditável, entendeu? Inacreditável. Então, quem enfraquece, quem fica fraco, é a sociedade como um todo. Não é só a advocacia. Sim. E qual que é a outra ideia que você tem aqui para a nossa cidade, para Colorado? Então, a outra ideia que nós temos aqui para Colorado, eu e a doutora Mônica Sato, é que a sala dos advogados volte a ter funcionários. Porque uma sala dos advogados sem funcionários, ela fica meio que abandonada, entendeu? E para a OAB, não custa nada manter um funcionário ali na sala dos advogados, trabalhando para os advogados, que também está trabalhando para a sociedade, porque eu tenho conhecimento que a OAB lá da seccional de Curitiba tem um projeto que ela ajuda com a manutenção de jardins do município, entendeu? A OAB não tem que dar dinheiro para o município. A OAB tem que reverter para a classe dos advogados. Sim. Então, um funcionário aqui seria interessante, um funcionário na sala dos advogados lá de Parnacite também, que não tem mais, seria interessante. Um funcionário na Vara do Trabalho de Nova Esperança, na sala da OAB lá, seria interessante. A gente vai estar lutando para isso daí, porque tem condições financeiras para isso. Porque, veja bem, nós estamos falando de 411 advogados da subseção de Nova Esperança. Se cada advogado pagar R$1.000 de anuidade, que eu acho que é mais anuidade, não me lembro agora, porque eu pago com desconto de uma vez só no começo do ano, nós estamos falando de R$411 mil por ano. Desses valores, 50% vai para a Caixa de Assistência dos Advogados e 50% fica para a OAB. Então a OAB tem condições de ter um funcionário aqui, uma estrutura aqui, só com o dinheiro dos advogados da subseção. Outra ideia também que eu tenho para Colorado e para a subseção como um todo é que 50% dos valores da subseção vai para a Caixa de Assistência dos Advogados. Esse valor tem que ser utilizado para reverter com a parte social do advogado também. Porque existem algumas associações como a ABB, como Associação Atlética de alguma classe, de alguma categoria. Tem que ter um clube social para advocacia também, onde o advogado possa levar o seu filho numa piscina, o advogado possa ir numa sauna, o advogado pode ter lá uma quadra de beach tênis, um campo de futebol. A OAB hoje, da nossa subseção, não tem um clube social
para a advocacia. Então, o que que eu quero? Eu quero que algum dos municípios que pertencem à subseção doe um terreno, lógico, né, que vai ter que ser ou Nova Esperança ou Colorado, que é onde tem a maior quantidade de advogados, para a gente poder construir um clube social da advocacia. Porque tem aporte financeiro para isso daí. Porque eu, graças a Deus, eu tenho condições de levar meus filhos num clube, de fazer uma viagem, eu tenho uma casa em Porto Rico, só que tem um advogado que está começando agora, que é pai, que é mãe, que não tem condições. E esse advogado tem que ter também o prazer de levar ele num clube e que seja da advocacia esse clube. Sim, muito bem, muito interessante isso aí também. E outra das nossas propostas é voltado para as mulheres, né? Mais uma das nossas propostas, que aí é no geral, não é só para Colorado, mas a gente tem que ter um suporte melhor para a mulherada aí. Legal. Vocês citaram aí que a OAB também seria interessante para a sociedade também, né? O senhor falou que o advogado desacreditado também desacredita uma sociedade. O que a OAB pode trazer de melhoria para a sociedade nesse sentido da advocacia, lógico? Então, o primeiro passo nosso, o primeiro objetivo é fortalecer a advocacia. Porque uma classe fortalecida, uma classe respeitada em suas prerrogativas, ela consegue reverter muito para a sociedade. Porque o advogado sendo respeitado, o cliente dele, consequentemente, está sendo respeitado. Igual que eu disse que quando nós estávamos montando a chapa, eu tive o prazer de conhecer pessoas muito capacitadas que estavam escondidas aí, que nunca tiveram voz e vez junto à OAB. Eu conheci mesmo uma advogada lá de Inajá que integra a nossa chapa, que ela milita na área de violência contra as mulheres. Eu conheci uma advogada de Lobato, que idem. Então, são pessoas preparadas que já fazem um trabalho para a sociedade e que se tiver uma atenção ali da OAB, se tiver um estímulo, se tiver vamos dizer assim, uma atenção, poderão desenvolver um trabalho maior ainda, de maior capilaridade para a sociedade. Então, existem várias formas da OAB reverter alguma coisa para a sociedade. Só que a principal delas é um advogado com ânimo para trabalhar, um advogado que é respeitado em suas prerrogativas, um advogado que não esteja desacreditado, igual você mencionou o caso do seu amigo aí que se formou e não quer nem advogar, porque igual é uma classe já desacreditada, infelizmente, né? Reverte muito para a sociedade. Isso. Nós queremos resgatar essas pessoas que estão desacreditadas, porque a advocacia é uma profissão boa, sim. A advocacia é uma profissão boa, só que está sendo desvalorizada. Diuturnamente está sendo desvalorizada, está sendo desrespeitada, e é isso que a gente busca. A gente quer a valorização da nossa profissão, a gente quer a inclusão de pessoas, entendeu? De todos os tipos de pessoas. Tá? É o novo, o velho advogado do meio. A gente pegou transição, né, doutor? A gente foi uma parte ainda privilegiada aí da advocacia, que a gente tem um caminhozinho já na advocacia, mas nós fomos a parte que a gente pegou a transição do processo físico para o processo virtual. Eu trabalhava com processo físico. Era processos assim, e tem processos que são gigantes. Cada 200 páginas abre-se outro volume do processo. Senhora. Então, você imagina, 200 páginas para dar num processo rapidinho. Caraca. Tem processo já que eu analisei com 16 volumes. Tem que trazer de carrinho, tinha que trazer de carrinho. Então, nós somos uma parte privilegiada que a gente conseguiu, e graças a Deus que a gente também pegou essa transição de internet, de tudo, né? Porque a nossa era de escada, né? A nossa internet era de escada, de ficar, que os pais ainda só pode usar a internet depois da meia-noite, né? Exato. Então, assim, nós aprendemos e a gente tem uma certa facilidade de aprender, de lidar com isso daí. Então, assim, não é só o advogado novo, a gente quer pegar o velho, a gente quer incluir todos, velho, novo, mulher, homem, o que tiver, e a gente tem que resgatar essas pessoas que estão desacreditadas. Doutor, qual que é a proposta para a advocacia dativa? Esse assunto é um assunto muito interessante e relevante aqui da nossa subseção, né, da advocacia dativa, porque nas visitas que nós realizamos aí em alguns escritórios de advocacia, existe uma insatisfação muito grande
por parte dos profissionais que prestam a advocacia dativa, no sentido de que não existe transparência e objetividade nos critérios da advocacia dativa. Eu andei conversando com um advogado ali da cidade de Santo Inácio, que pertence à nossa subseção, por exemplo, e ele andou me colocando que enquanto ele ganha R$700 por mês prestando trabalho como advogado dativo, tem colegas que ganham o teto, que hoje é R$12 mil. Caramba! Então tem uma coisa desproporcional aí, entendeu? Tá sendo direcionado? Não sei. Alguém tá ganhando dinheiro? Não sei. Mas precisa de uma precisa de claridade e objetividade. Toda essa questão aí da advocacia dativa. Porque o advogado dativo, ele é essencial para a sociedade. É aquilo que nós estávamos falando anteriormente aí, do que a OAB pode reverter para a sociedade. Um trabalho relevante social que a OAB presta para a sociedade é a advocacia dativa. Porque como no estado do Paraná não existe uma procuradoria do estado no sentido de defensoria pública, né? O estado do Paraná ainda não tem uma defensoria pública ativa em todo o seu território, tem a defensoria pública concentrada em Curitiba e ainda pouco estruturada. A OAB, através de advogados que se inscrevem para trabalhar como advogados dativo, defende a parcela da população que não tem condições de pagar um advogado. A pessoa prova, né, a hipossuficiência dela, e aí a OAB nomeia um advogado para poder estar defendendo ela. E esse advogado recebe do Estado para poder prestar esse serviço relevante social aí. E os advogados reclamam que não existem critérios claros e objetivos na distribuição desses trabalhos, que alguns ganham dinheiro e outros não. E eles também reclamam no fato do advogado poder se inscrever em 3 comarcas. Então, muitas vezes acontece de um advogado de Maringá vir prestar trabalho como dativo aqui em Colorado, e prestar trabalho como dativo, um advogado de Paranavaí e prestar trabalho como dativo lá em Nova Esperança. Então, os advogados da comarca que prestam esse trabalho, eles querem que haja uma reformulação da regra para que os advogados da comarca prestem trabalho na comarca. Como aqui a gente está sendo transmitido aí para pessoas que não são advogados, a advocacia dativa, ela é uma dos serviços prestados pelo advogado mais nobre que tem, porque a gente recebe sim do Estado, só que é outra tabela, não é, jamais vai ser um valor que você, sendo particular lá, que vai lá no teu escritório, consegue cobrar. Então, assim, é um valor, digamos que ínfimo, tá? Tem uma tabela própria para advocacia dativa e todos os juízes dão o mínimo. A tabela é mínimo, né? Pode dar aquilo ali é mínimo, ele pode dar aquilo um pouco mais. Depende da dificuldade do processo, depende do trâmite ali do processo, né? Geralmente é medido aí pela dificuldade, mas assim, é padronizado, todo mundo dá o mínimo, né, doutor, na advocacia dativa. Então, ganha-se sim, só que ganha também só pós o processo, pós término do processo. Caramba. Então, às vezes, tem processo que dura 5, 6 anos. Nossa, então a gente recebe 1.000 e pouquinho. Depois de 5, 6 anos, aí você divide aí. 1.000 e pouco por 7. Dá quanto por ano, senhora, né? Isso que a gente não tá dividindo por mês, porque se for por mês, pronto. Então, assim, é uma atividade muito nobre. É isso daí que a gente retorna para a sociedade. A OAB, ela contribui muito com a sociedade também, porque acaba sendo um trabalho social dentro da OAB. Exatamente. Né? Como não tem a Defensoria Pública constituída, a Defensoria Pública que poderia prestar esse serviço para a pessoa que ela não só se declara, ela tem que comprovar a hipossuficiência dela. A hipossuficiência é não ter condições de contratar um advogado particular. E aí esses advogados particulares da região, né, que aí tem que ver quem que se cadastrou para o dativo daqui de Colorado, vamos supor, dentro de uma lista ali, vai ser rodados os nomes e vai ser nomeado um advogado para cuidar do caso dessa pessoa que não tem condições de pagar. Então, esse daí também é um dos trabalhos sociais aí que a advocacia reverte aí para a sociedade. E tem como, doutor, aumentar essa remuneração? Tem. Dentro, um exemplo, que o senhor falou, tem de 700, uma pessoa que ganha 700 por mês e outra que ganha 12 mil. Tem como estipular um valor, ser um exemplo, você vai ganhar 2 mil
para ser o dativo de Colorado. A sua proposta é isso também ou não? Não, porque tem outros critérios. É assim, Tá. Então não é simples eu chegar lá e colocar o valor. A proposta é trazer mais clareza e objetividade na distribuição dos processos para os advogados dativos. Uhum. Só que tem como uma OAB forte brigar para que esses valores sejam melhores remunerados, que é a tabela dos advogados dativos. E uma OAB forte também tem como ela brigar perante o Estado para a remuneração ser paga de forma mais rápida, porque hoje também existe uma certa lentidão nesses pagamentos. Então, é uma advocacia, igual a doutora Mônica falou, nobre, respeitada, só que desvalorizada. Só que daí volta aquela questão da desvalorização e a inércia, não só da advocacia dativa, mas do advogado como um todo, né? Ô, João, existe uma lista, né, de dativos. Então, essa clareza, a gente quer a clareza na lista do dativo, tá? Tem os advogados que se inscrevem, vamos colocar, cada advogado pode se inscrever até 3 cidades, tá? Do Paraná. Então, cada 3 cidades pode escolher entre 3 cidades e se inscrever para prestar esse serviço, para ser chamado para prestar esse serviço. Então, assim, se aqui em Colorado tem 10, vamos supor, o que tem que fazer? Chama o primeiro ali, né? Aí coloca lá em ordem, chama o primeiro, o segundo, o terceiro, e rodando. Essa lista tem que rodar. E a gente não vê a clareza nessa rotatividade. Entendi. Entendeu? Por isso que a gente busca, o doutor fala da clareza, é essa clareza que a gente quer. A gente quer ver isso daí rodar de forma justa para os 10 que vamos, né, no nosso exemplo aqui, 10. Então a gente tem que saber que tem que ser distribuído o trabalho entre 10 advogados. Entendi. Porque senão fica só para um, não fica para outro. E tá em lei ter essa rotatividade, né? Ter essa lista aí. Por processo daí, né? Aí é processo. Aí passa um processo para você, depois o segundo da lista aí, ele passa para ele. Entendi. Exatamente. E quanto à remuneração que o doutor falou, e eu já tinha falado também anteriormente, tem a OAB Paraná, ela faz uma tabela, né, de valores para processos e tal. E só que, assim, a maioria, o juiz geralmente arbítrio mínimo. Aquela tabela é para seguir, assim, um parâmetro para não abaixar o valor, né? Vamos supor, um processo é R$1.000. Ele não pode dar menos que 1.000. Só que ele pode dar mais que 1.000. Só que sempre fica no mínimo da tabela. Entendi. Entendeu? E às vezes o processo é trabalhoso, o processo é demorado. Então, a gente acaba trabalhando aí muito tempo para depois, no final ali, receber pouco. Muito bom. Para não tomar mais tempo de vocês, o senhor já falou muito bem, já fez a chamada pro voto, muito bem falado, mas sinta-se à vontade mais uma vez para fazer a chamada do voto, para falar um pouco mais aí da sua proposta e os agradecimentos finais aí para a classe. A nossa chapa é pela ordem, número 10, né? As eleições serão no dia 22 de novembro. A chapa está montada com ótimos advogados, ótimos profissionais. É a primeira vez na subseção de Nova Esperança que se tem uma oposição forte, uma oposição respeitada. E essa oposição não se faz sozinho, como eu disse, não sou eu, são eu e mais 25 advogados. Então, você vê por aí que o número de insatisfeitos com o total apagão da OAB, com a total inércia da OAB é grande. Então, eu espero que os advogados façam a opção pela mudança, deem a chance, deem a oportunidade para os jovens advogados que querem ocupar o seu lugar na tribuna, que chegou a hora da advocacia da nossa subseção voltar a ser respeitada. E a chance está aí. Depois, se quiserem a continuidade, se quiserem a manutenção dos que já estão aí há 20, 30 anos, não reclamem. Entendeu? Não reclamem. Porque estão tendo a oportunidade da grande renovação. Muito bom. Doutora, tem algo a falar, doutora? Nós estamos preocupados com a nossa classe.
tá? Então a gente vai lutar pela nossa classe, a gente está querendo a renovação. Eu acho que todo mundo aí está querendo também, o pessoal aqui que está aderindo à nossa campanha também quer essa renovação. Então, dia 22 de novembro, aí a gente pede um voto de confiança e que a gente vai fazer acontecer, né, doutor? Nós vamos trabalhar para que se aconteça as coisas. O nosso objetivo é resgatar a nossa advocacia, é fortalecer, lutar por uma advocacia valorizada. E então a gente pede a eu, doutor Guarnieri aí, em nome de toda a nossa comissão, que são 26 advogados, a gente pede a chance aí da gente fazer essa renovação. E eu queria divulgar também as nossas redes sociais. Opa! Porque fiquem à vontade. A gente está com um Instagramzinho ali de 3 dias só, tá novinho. Então, o nosso Instagram é pela Ordem Nova Esperança, sem o cedilha. Então, siga nossas redes sociais, lá vai encontrar várias propostas, vai encontrar todo mundo aí que nos apoia, falando um pouquinho de cada coisa que a gente pode melhorar na advocacia. Toda opinião é bem-vinda. Muito bom. Quero agradecer aí o compartilhamento da história de vocês. É interessante demais esse assunto, eu me interesso bastante, apesar de eu ser leigo. Natália, a minha esposa, ela é filha de advogado. Eu conheço muito advogado, meu primo é advogado, a doutora Mônica é amiga, tenho amigos advogados, e eu acho muito interessante. E eu agradeço demais por compartilhar a experiência de vocês, um grãozinho da experiência de vocês, e muito obrigado mais uma vez pelo convite, tá? Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado vocês. Agradece a oportunidade. Tamo junto. O que precisar, pode contar Tamo aqui junto. com o Grupo Atitude. Vocês também, que precisar da gente aí, da OAB, que se a gente puder servir, a gente está à disposição. Muito obrigado. Galera, esse foi mais um episódio do Atitude Podcast, esse baita assunto interessante pra caramba. Você que é advogado, tá interessado também em saber, conhecer muito mais sobre a OAB, o que significa, o que pode acontecer, tá? Aqui as redes sociais do Dr. Guarnieri, da doutora Mônica e também esse novo de vocês que você falou que tá fresquinho aí. Tá fresquinho. Tá tudo aqui embaixo na descrição, segue lá, curte, pode interagir que eles estão à disposição lá, beleza? Galera, muito obrigado mais uma vez por terem ficado até aqui. Curte e compartilha esse vídeo aí para chegar a mais advogados aí do Brasil e também para conhecimento da sociedade. Muito obrigado e até o próximo episódio, galera. Valeu, hein?